Olá, pessoal! Agora a gente vai começar o estudo de superfícies regulares. Diferentemente do que foi feito lá em curvas regulares, né? Lá a gente tratava de R em R2 ou de R em R3, de uma aplicação alfa, cuja imagem dela formava uma curva no espaço R3. E essa alfa é uma aplicação de R em R3. A alfa, com suas propriedades, né, para nós foi a definição da curva diferenciável. E nesse caso, agora a gente não vai tratar simplesmente de uma aplicação para a gente definir superfícies regulares. A gente já vai tratar de conjuntos ou subconjuntos de R3 ou R2. E também a gente vai se apoiar em algumas aplicações, mas não utilizar a aplicação para definir toda a nossa superfície. Então, no caso, né, como nós trabalharemos no intuito de definir, né, uma superfície aqui em R2, né, ou R3, no caso, a gente vai... A ideia é, né, a gente pegar conjuntos, né, e subconjuntos dessa superfície e trabalhar com aplicações. Então, no caso, como se a gente pegasse aqui, né, um pedacinho, um abertinho aqui dessa superfície em preto aqui que eu tracei, a gente precisaria aí de um plano, né, e uma aplicação, digamos, beta, para levar esse aberto aqui do R2 nesse aberto aqui do R3. E aí, no caso, a gente já estaria lidando com aplicações de R2 em R3, e para isso a gente vai precisar de conhecer alguns fatos sobre continuidade e diferenciabilidade de funções e aplicações de R2 em R3. Então, a gente vai se apoiar mais nesses fundamentos do cálculo um pouco mais avançados do que o que a gente precisou para as curvas no espaço. O nosso objetivo a partir de agora vai ser a gente definir alguns critérios, né, para a gente ver se esse subconjunto aqui de R3, ele é ou não uma superfície regular. Então, dessa forma, né, a partir dessa motivação, a gente vem aqui fazendo essa primeira definição. Superfícies regulares, pré-imagem de valores regulares. Tudo isso a gente vai ver, né? Esse conceito de valor regular é um conceito central, importantíssimo aqui no nosso estudo. Então, um subconjunto S de R3, ele será dito uma superfície regular se para cada P pertencente a essa superfície existir um aberto de R3 com esse ponto aqui, né, P, nesse aberto, e uma aplicação que vai de U em V interseção S, definida num aberto de R2. Então, espera, né? Então, a gente está aqui numa superfície S contida em R3, a gente quer saber se ela é uma superfície regular. Então, a gente pode esboçar algo desse tipo aqui, né? Então, se a gente pegar, ela vai ser uma superfície regular se a gente pegar um ponto P aqui, dessa superfície S, e tomarmos aqui um certo aberto no espaço. Então, a gente vai tomar um conjunto aberto no espaço, contendo esse ponto P, de tal modo que exista uma aplicação X. Então, essa aplicação X, ela vai vir de um aberto de R2, um aberto U aqui de R2, então esse conjunto aqui é o domínio dessa aplicação X, e esse X de U, né, ele vai chegar aqui na interseção desse aberto, quem foi o aberto que a gente pegou? O aberto V, de tal modo, né, que o X de U, ele seja exatamente aqui, ó, a interseção desse aberto V aqui, né, em roxinho, com a superfície S, né? Então, o meu X de U, ele vai ser exatamente o V interseção com S, e o ponto P inicial, ele tá contido aqui nesse X de U, ok? Então, aqui o P tá em S, né? E o que a gente quer dessa aplicação X aqui? O que a gente quer dessa aplicação X aqui que a gente desenhou? Primeira coisa, né? Essa X de U em V interseção S,
é tal que ela leva essa dupla UV em x de UV, y de V, z de UV, precisa ser diferenciável para a gente garantir que é uma superfície regular. Isto é, cada uma dessas funçõezinhas aqui, tá? Tem derivadas parciais contínuas de todas as ordens em U. Então, se eu pego aqui a derivada na direção aqui, né, de x, ou derivada parcial, né, em relação, na verdade, a gente vai pegar em relação a U e V, né, derivada parcial da x de UV. Então, vai ser, né, a del x de UV, del na direção de U, e o del x de UV na direção de V. Cada uma delas precisa ser diferenciável, né? Então, a gente vai ter aqui, né, para descrever a diferencial dessa função, a gente vai ver que a gente vai precisar de uma matriz, ok? Vamos continuar. Essa aplicação é um homeomorfismo, isto é, x é uma bijeção contínua com g inversa também é contínua, tá? Homeomorfismo, bijeção contínua com a inversa também contínua. E, além disso, a diferencial de x no ponto Q é injetora para todo Q em U. Eu vou precisar, então, que nesse aberto U, no qual a x está definida, não só na pré-imagem do P, eu preciso que em todo aberto de U, precisa existir um aberto com essas propriedades. Essa diferencial aqui, ela é injetora, ok? A aplicação X, ela vai ser chamada parametrização ou sistemas de coordenadas, no caso local. Por que local? Porque ela não está parametrizando a superfície inteira, ela está parametrizando localmente ao redor do ponto P que a gente tomou inicialmente, tá? Por isso que ela é uma parametrização ou um sistema de coordenadas locais em uma vizinhança de P de V interseção S, e é chamada vizinhança coordenada de S em P. Uma imagem aqui um pouquinho mais elaborada do que a gente tentou fazer ali em cima. A gente tem aqui o Q de UV, aqui o nosso aberto U, a aplicação, e aqui a nossa superfície com o aberto de V de R3 e aqui, né, de rosinha lá por dentro, a interseção de V com a superfície S. Então, recapitulando, para essa superfície S aqui, né, ela ser uma superfície regular, ela precisa satisfazer esses 3 pontos aqui, né? Que é existir, né, essa aplicação, primeiro, né, existir essa aplicação tal que ela possui essas derivadas parciais contínuas, tal que ela seja um homeomorfismo e que a diferencial seja injetora para todo Q em U. Se a gente observar essa condição 1 aqui, dizer que essa função ela precisa ser diferenciável, ou seja, que todas as derivadas parciais sejam contínuas, isso vai dar a possibilidade para a gente de falar, né, de tratar aqui, a gente tem aqui a x, aqui a variável u e a variável v. Então, em cada uma das direções aqui, né, do conjunto V interseção S, que a gente toma, tá aqui o nosso conjunto do domínio, tá aqui, ó, um aberto aqui da superfície, que seria o V interseção S. A gente vai poder falar, né, da derivada parcial da função x na direção de U, e a gente vai poder falar aqui de uma outra curva coordenada na direção de V, né, a gente mantém aqui o U constante e traça aqui a curva variando V, passando pelo ponto P, e a diferencial, né, quando a gente pega, né, deixa o constante, vai ser aí a derivada parcial da função x na direção de V, ok? A partir desses dois vetores aqui, né, o vetor del x dv, derivada parcial na direção de V, derivada parcial na direção de U, vai ser possível falar de plano tangente, tá? Nessa segunda condição aqui, ele pede que seja um homeomorfismo. O homeomorfismo ele vai garantir que essa superfície ela não tenha autointerseção.
Então, a gente não vai ter problemas na hora de procurar traçar aqui procurar definir um plano tangente para cada ponto da superfície. E aqui depois a gente vai agora, né, a gente vai falar um pouco sobre essa diferencial aqui. A gente tem a x de um aberto U contido em R2, chegando no V interseção S, que é um conjunto de R3. Então, a gente tá aqui com um UV chegando em X de UV, Y de UV, Z de UV. Então, a gente tem aqui, né, no desenho, a aplicação X, saindo aqui desse aberto U de R2 e chegando nesse aberto V interseção S, da superfície S em R3. Quando a gente fixa aqui uma das coordenadas, digamos, se a gente fixar um certo o zero aqui, quando eu caminhar, né, na direção, aqui meu zero, caminhar nessa direção, eu vou estar caminhando também numa direção fixada aqui da minha curva na imagem, da minha superfície na imagem, ok? Então, nesse caso aqui, eu tô levando, pela minha aplicação X, os pontos U0, V, em X de U0, V, Y de U0, V, Z de U0, V. E quando eu fixo, vou ver outra cor aqui, vermelho mesmo. Se eu fixar um certo V0 aqui e olhar para essa reta aqui, eu vou caminhar em uma outra direção aqui do contradomínio, tá? E eu vou estar, nesse caso aqui, levando os pontos U, V0, em X de U, V0, Y de U, V0, Z de U, V0. Se aqui estiver o meu ponto P e aqui estiver o meu ponto Q, e eu considerar aqui na base canônica de R2 em R3, né? A base canônica de R2 é 1, é 2, que é 1, 0, 0, 1, né? E olhar para cá como sendo, nessa direção aqui o vetor é 1, nessa direção aqui o vetor é 2, a gente vai ter aqui, no caso, que a diferencial no ponto Q, né, dessa função, dessa aplicação X aqui, no ponto Q, na direção de E1, então, ela vai ser dada pela derivada parcial de X na direção de U, no ponto Q. Isso aqui vai ser a derivada de X na direção de U, no ponto Q. Eu só coloquei aqui no lugar errado, né? Aqui, no caso, se eu fixei o zero, eu vou deixar essa parte gravada para vocês perceberem o que aconteceu. Se eu fixei o U0, então eu tô caminhando na direção de V, né? Eu fixei o U0, eu tô caminhando na direção de V. Então, a direção que eu tô caminhando aqui é essa direção aqui. Então, eu tô na direção do vetor E2. Então, essa diferencial aqui tem que ser em relação ao vetor E2 e não E1. Da mesma forma, né? Então, a gente tá indo na direção aqui, ó, de V e não de U, ok? Então, aqui. Del Y, del V, Q, del Z, del V, Q. E embaixo, né, essa outra aqui que a gente fez quando a gente fixou o V0, a gente então, né, fixamos o V0 aqui, a gente tá caminhando aqui na direção do E1. Aí faz sentido falar da derivada, né, dessa aplicação no ponto Q na direção de E1. Isso vai ser igual a derivada parcial de X na direção de U no ponto Q. Dessa forma, então, a gente tem aqui, né, derivada parcial de X em relação a U, né, derivada de Y em relação ao derivada parcial de Z em relação a U, todos no ponto Q.
E desse jeito a gente vai ter que a matriz da transformação linear aqui, dessa transformação linear aqui, né, como a gente já considerou, está considerando as bases canônicas de R2 e de R3, vai ser dada transformando esses vetores aqui, né, o vetor da aplicação linear, dessa transformação linear aplicada no vetor E1 na primeira coluna, então esse daqui na primeira coluna fica a derivada parcial da primeira função, primeira coordenada em relação a U, função primeira coordenada em relação a U, da segunda, né, que é a Y, em relação a U, e da terceira, que é Z, em relação a U. Agora, da primeira função coordenada em relação à segunda entrada do domínio, né, que é em relação a V, derivada parcial de Y, de novo errei, Y, em relação a V, derivada de Z em relação a V. Então, aqui a gente tem a matriz da transformação linear. Observa que é uma matriz, ó, linha, né, coluna. Então, é 3 por 2. Lembrando que quando a gente tem uma transformação linear que está saindo de Rn em Rm, a matriz da transformação linear em qualquer ponto P dessa aplicação vai ser uma matriz M por N. M por N. Então, é a dimensão do contradomínio vezes a dimensão do domínio. E condiz aqui com a matriz que a gente encontrou. Agora, com essa matriz, a gente pode fazer uma observação bem importante nesse ponto. A condição 3 aqui, né, da definição de superfície regular, pedia que essa aplicação aqui fosse injetora. Pedir que essa aplicação seja injetora, observa que essa é uma matriz 3 por 2. Né? A gente pode expressar essa condição pedindo que os dois vetores dessa coluna, eles sejam linearmente independentes, ok? Linearmente independentes é que, se a gente chamar esse vetor aqui, né, seria que eu vou colocar aqui o vetor U, não dá para denotar por U, queria denotar por outra coisa, tá? Mas esse vetor aqui, primeiro, ele não seja a combinação linear do segundo, tá? Vou chamar aqui, né, dx du. Du, no ponto que não seja uma combinação linear, dv no ponto Q. Que eles têm que ser linearmente independentes. Ou ainda que, se eu pegar qualquer uma dessas matrizes, submatrizes aqui, ou essa, eu tenho que o determinante seja diferente de zero, ok? Ou ainda também, né, se eu pegar essa matriz aqui, ó, tá? Isso é a mesma coisa que dizer que um dos determinantes jacobianos seja diferente de zero, ok? Pegar uma matriz quadrada reduzida dessa matriz aqui, né, da transformação linear, o determinante precisa ser diferente de zero, eu já garanto a injetividade da aplicação. Dessa forma, então, a gente conclui aqui as observações da nossa definição, né, e recordando o que eu falei lá no início, né, então, a nossa superfície, ela não vai ser definida por uma aplicação, né, ela vai ser definida por um conjunto aqui, né, vou conseguir fazer esse aberto em qualquer ponto que eu tomar aqui da superfície. Aí eu consigo um outro aberto, se eu tomar esse P3 eu consigo um outro aberto, se eu tomar esse ponto aqui eu consigo um outro aberto. E dessa forma eu consigo cobrir essa superfície inteirinha com abertos que tenham para cada um deles aplicações xis, tá? Esse aqui é meu PI, aplicações xis com cada uma daquelas três condições. E assim a gente vai conseguir trabalhar sobre toda a superfície.
Vamos ao nosso primeiro exemplo. A gente quer mostrar aqui que a esfera, né, de centro na origem, raio 1, dada por S2, dada aqui por S2, x, y, z, tal que x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado é igual a 1, é uma superfície regular. O que eu preciso fazer? Olha só, a gente vai definir essa aplicação x mais 3 aqui, que leva o v em uv, e na terceira coordenada ela leva nesse valor aqui, né, de forma que esses 3 pontos eles satisfaçam esta condição aqui de pertencer a S2. Então, veja bem, a gente tá fazendo praticamente o seguinte: eu tenho aqui o meu R3, né? Tô aqui com a minha superfície S. Cada pontinho, o V, né? Eu tô olhando aqui agora pro plano X, Y, tá? Se eu vou repetir, vou reproduzir o plano XY aqui embaixo para que vocês percebam a diferença entre o que está no domínio dessa aplicação e o que é a imagem dessa aplicação. Então, aqui é o meu aberto U, tá? E aqui o meu U está contido aqui em R2. Então, se eu pego aqui um certo UV de R2, vamos crescer essa imagem aqui, o V de R2 aqui, eu vou levar ele pela aplicação X no mesmo U, no mesmo pontinho. No mesmo U, o U é o valor de X aqui. O aqui, o meu mesmo V, aqui é o V, ok? Então, vou levar ele no mesmo U, no mesmo V, e a terceira coordenada aqui, né, que é essa coordenada aqui, ela vai me dar que esse terceiro ponto ele vai estar exatamente na casquinha da S2, tá? Essa altura aqui. Observe o seguinte, então, né, se eu vou testar U ao quadrado mais V ao quadrado mais 1 menos U ao quadrado mais V ao quadrado raiz ao quadrado é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, fica 1 menos U ao quadrado menos V ao quadrado, e isso daqui é igual a 1, ou seja, qualquer um desses pontos aqui pertence a S2. E do jeito que a gente faz, né, define esse conjunto U aqui, olha, a gente tá definindo exatamente, a gente tá em cima desse disco aqui, né, é a projeção da S2 no plano XY, tá? E eles são os pontos estritamente menores do que 1, então esse bordo aqui não tá, é no conjunto aberto mesmo, precisa ser num conjunto aberto. Por isso tem que ser estritamente menor que 1. Agora, para a gente caracterizar essa superfície como uma superfície regular, a gente tem que olhar para as propriedades dessa parametrização. E depois, além da gente conseguir, né, da gente verificar se estão valendo todas aquelas propriedades, aquelas condições que a gente colocou na definição, a gente precisa ver se a gente consegue cobrir a S2 com aplicações dessa forma, com aplicações que tragam aquelas condições. Então, olha, primeira coisa, essa aplicação aqui, ela tá chegando, né, na S2 interseção com H3+, onde H3+ são os pontos, né, X, Y, Z, tal que Z é maior do que zero, e ele é um aberto de R3. Então, é o hemisfério superior, tá? De R3. Então, são todos os pontos de R3, tal que Z é maior do que zero. Então, você tira o plano XY, você tira de R3 todo o plano XY e tudo que tem para baixo dele, e fica aqui com esse hemisfério superior. Esse hemisfério, ele é aberto, tá? E quando você faz a interseção dele com a S2, você obtém essa imagem aqui. Outra coisa é que essa aplicação X3+, ela é diferenciável
Porque as duas primeiras entradas aqui é aplicação identidade, tá? E tô levando essa coordenada nessa daqui e essa outra coordenada nessa daqui, ok? E essa terceira entrada aqui, né, a gente não tem nenhum problema de diferenciabilidade aqui, já que 1 menos u ao quadrado mais v ao quadrado sempre vai ser maior do que zero. Por quê? U ao quadrado mais v ao quadrado são pontos do interior desse círculo aqui, né, do círculo de raio 1. Então, a soma dos quadrados de qualquer ponto desses daqui, né, então, se eu pego aqui, deixa eu pegar outra cor, se eu pego um certo u e v aqui, ele vai ser tal que u ao quadrado mais v ao quadrado vai ser menor, estritamente menor, tá? Nem é menor ou igual, não, estritamente menor do que 1, porque a gente tá tomando o quadrado, ó, a gente tá tomando o círculo aberto, tá? Aqui, olha, é o aberto. Eu sei que u ao quadrado mais v ao quadrado é sempre menor do que 1, ok? Essa terceira condição aqui, ela diz o seguinte: a diferencial de xy em relação a uv no ponto Q, ela é tal que o determinante dela é igual a 1. Olha só. Lembrando que a matriz dessa transformação linear aqui, ela vai ser a derivada parcial da primeira função, né? Eu vou colocar x, y, z, ok? Em relação à primeira entrada do domínio no ponto Q. Então, deu x, v, ponto Q, aqui, y no ponto U, y na direção de V, z na direção de U, aqui é U, tá? Z na direção de V, ok? Então, ou esses dois vetores aqui, eles precisam ser LI, ou então eu preciso achar uma submatriz aqui, ó, por exemplo, pegar essa linha e essa linha, tá? Ou então, pegar essa matriz quadrada com essa linha e com essa linha, ou então, pegar a submatriz quadrada com essa linha ou com essa linha, e o determinante de alguma delas precisa dar diferente de zero. Mas observa que, se a gente pegar já as duas primeiras aqui, só um instante, se a gente pegar essas duas primeiras aqui, quem que é a diferencial de x em relação a u? Dá 1. Por quê? Porque a minha função x3 mais, ela leva o v em u, v raiz de 1 menos u ao quadrado mais v ao quadrado, tá? Então, quando eu faço a derivada dessa primeira em relação a u, eu encontro 1. Dessa primeira em relação a v, eu encontro 0. Dessa segunda entrada em relação a v, ó, em relação a u, que é essa daqui, né, agora que eu vou colocar, em relação a u, eu encontro 0. Dessa segunda entrada aqui em relação a v, eu encontro 1. Quando eu vejo o determinante disso daqui, isso daqui dá 1 e é diferente de 0, o que vai implicar que essa aplicação, essa diferencial aqui, ou seja, essa transformação linear aqui, ela é injetiva, ok? Ela é injetiva. E era aqui, né, a injetividade que a gente pedia aqui nessa condição 3, ok? Que essa diferencial fosse injetora. Por isso que a gente está verificando se aquele jacobiano, se existe algum jacobiano daqueles que ele é de que tal que o determinante é diferente de 0. Agora a gente precisa ver se ela é um homeomorfismo, e de fato é um homeomorfismo. Por que ela é um homeomorfismo? Por essa condição aqui, a gente vê que ela a diferencial ela é injetora. A gente tá chegando, né, o contradomínio dessa função aqui, ele é igual à imagem, porque a gente já tá... Peraí. A gente tem que estabelecer, né, na verdade, né, esse S2 interseção com H3 como sendo a imagem e o contradomínio dessa aplicação. Então, olha só, quando a gente restringe ela, né, faz aqui, né, a projeção π restrita a S2 interseção com H3+, tá? Então, a gente fez aqui agora a inversa. Deixa eu explicar essa projeção aqui. A aplicação x3+, ela saiu aqui e levou lá para casquinha da esfera,
né, do hemisfério superior dessa S2 aqui. A volta dela é só projetar as duas primeiras entradas, né, a φ menos 1, φ não, né, x 3 mais a menos 1, é só pegar a primeira entrada, projetar, pegar a segunda entrada, projetar, e que eu tô com a minha inversa pronta, ok? Então, por causa dessas duas entradas aqui, a gente consegue já verificar direto que ela é uma abjeção contínua sobre a imagem, né? Tem que ser sobre a imagem. Porque aqui do jeito que a gente definiu, eu já ia falar que foi sobre a imagem, não, mas a gente definiu sobre o R3 todo. Se a gente restringe aqui só sobre a imagem dela, aí sim a gente consegue esse homeomorfismo, tá bem? E mais, né, homeomorfismo e tal que a inversa o homeomorfismo, ele precisa da inversa ser contínua. Então, eu já falei da abjeção e ela é contínua porque ela é só a aplicação-projeção, ok? Só comentar isso. Agora, vamos observar o seguinte nessas figuras aqui, tá? Aqui a gente tem a S2, tá? Aqui a gente tem o hemisfério superior dela, né? Onde a terceira entrada, né? O nosso Z é positivo. E aí, o que acontece? Essa aplicação, ela levou a gente nesse hemisfério superior, só que sem essa beiradinha vermelha aqui, tá? Ele é um aberto de R3 e ele não tem essa partezinha vermelha. Então, se a gente fizer duas aplicações como essa, H3 mais e H3 menos, o que vai acontecer? A gente vai ficar com a S2 todinha, tá? A gente consegue parametrizar localmente, né? S2 todinha, menos esse traço vermelho aqui, tá? Então, o que a gente precisa para conseguir, com parametrizações, cobrir a S2 todinha? A gente precisa fazer parametrizações que cubram agora essa linha toda. Então, se a gente pegar agora aqui o x2 menos, que é onde tem o y, né, a segunda entrada negativa, e o x2 mais, a gente vai conseguir cobrir essas duas extremidades aqui da esfera, né, esses dois hemisférios da esfera, exceto nessa linha verde, ok? Mas observa que na linha vermelhinha todinha a gente já tá pegando dos dois lados, tá? Mas a gente ainda, se pegar essas duas parametrizações, mais essas duas parametrizações, a gente tá com esse ponto aqui, né? E esse ponto de cá, tá vendo? Sem cobrir, porque ele não tá nem na primeira parametrização, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Para isso, a gente precisa de uma quinta e sexta parametrização para garantir que todos os pontos da S2 estejam parametrizados através dessas aplicações que a gente fez. Então, dessa forma, fazendo essas 6 aplicações aqui, a gente conseguiu uma parametrização para todos os pontos da S2. Uma não, né? Assim, a gente precisou dessas 6, né? Mas de forma que, para qualquer ponto que eu pegar da S2 aqui, eu tenho uma parametrização satisfazendo aquelas condições da definição de superfície regular. Então, com essas parametrizações, a gente garante que a S2 é uma superfície regular. E dessa mesma forma, a gente precisa seguir sempre que a gente tiver alguma superfície e quiser provar que essa superfície é uma superfície regular. A gente precisa de conseguir parametrizações que cubram ela todinha, todos os pontos dessa superfície, parametrizações, digamos, φ1, φ2, φ3, de modo que todos os pontos dessa superfície S estejam parametrizados com funções, né, com aplicações que satisfaçam as 3 condições de definição. Agora, é bom observar que a parametrização, ela não é única, tá? A gente podia, se a gente quisesse pegar um pouquinho menos aqui, né, do hemisfério, parametrizasse mais vezes, não teria problema. Tem, inclusive, uma forma de parametrizar a S2 com coordenadas geográficas. Como seria isso? A gente parametriza em relação a 2 ângulos, o ângulo θ e o ângulo φ, tá? E a parametrização fica dessa forma aqui. A primeira entrada seno θ cosseno φ, segunda entrada seno θ seno φ, terceira entrada cosseno θ. Dessa forma aqui, a gente consegue parametrizar S2 com apenas 2 parametrizações. O φ seria o ângulo que o ponto, né, assim, o vetor que vai da origem até o ponto faz com o eixo x,
tá? E o θ vai ser o ângulo que o vetor, né, até o ponto faz com o eixo Z. Então, a gente tá girando nesse sentido, à medida que a gente varia o ângulo φ, e a gente tá girando nesse sentido, à medida que a gente varia o ângulo θ. Dessa forma, a gente consegue cobrir os dois hemisférios. Veja que por essa parametrização X aqui, o único lugar que a gente não tá atingindo no contradomínio, no R3 aí, né, vai ser esse conjunto A, onde X é maior ou igual do que zero e o Y igual a zero. Ou seja, somente esse semicírculo aqui, ó, essa linha azul, né, que não tá sendo coberta com aquela parametrização que a gente fez. Então, onde Y é igual a zero e X maior ou igual do que zero. Então, se a gente pega, né, uma outra parametrização como essa, que, por exemplo, não esteja cobrindo essa linha aqui, olha, digamos, aqui nessa outra linha aqui, essa linha aqui, né, de cima, primeiro, onde a gente não pega, é onde Y é zero e X maior ou igual do que zero. E aqui, ó, é onde Z é igual a zero e é onde X menor ou igual do que zero. Então, com duas parametrizações, a primeira parametrização, ela não pega essa parte, e a segunda parametrização, ela não pega essa parte da S2, mas as duas parametrizações, elas estão pegando a S2 inteirinha. Não tem nenhum ponto que da S2 que não esteja ou nessa parametrização ou nessa segunda parametrização. Então, dessa forma, a gente consegue parametrizar a S2 com apenas duas aplicações. Deixo para vocês observarem aí que essa aplicação satisfaz aquelas três condições da definição. No nosso próximo vídeo, o objetivo vai ser apresentar para vocês duas proposições que vão simplificar esse processo de mostrar que uma superfície é uma superfície regular. Uma das proposições, só para adiantar, é quando a gente consegue expressar, né, uma superfície onde a terceira entrada aqui passa a ser o gráfico de uma função, ou seja, igual o que a gente fez na S2, né? A S2 a gente pegou pontos aqui do plano XY e aplicou para eles só uma coordenada Z, que ela é uma função de XY, tá? Então, foi isso que a gente fez na nosso primeiro exemplo. Então, essa proposição aqui, ela vem garantir pra gente que quando a gente consegue fazer algo desse tipo, tá? Com alguma das coordenadas, então, a gente já consegue de cara garantir que é uma superfície regular. No próximo vídeo a gente vai demonstrar isso e, além disso, a gente vai definir algumas coisas como ponto crítico, valor crítico e valor regular. Também são conceitos que vão facilitar muito o nosso trabalho, o nosso tratamento das superfícies regulares. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.